Estamos de volta e vamos continuar o nosso bate-papo com Rodrigo Credidio. Rodrigo, você estava respondendo a questão de como surgiu a ideia de fundar a sua empresa Good Bros. Exato. Eu fui até a Reatec, Maior feira, a né? maior feira do segmento em 2014 e, sabe, caiu a ficha ao entrar nesse evento, falando com as pessoas, interagindo, e a partir de lá, realmente... Você falou, é o que eu quero. Eu tive a clareza do propósito da empresa, né? Então, desde o começo, a empresa ela já nasceu com um propósito. E aí, em cima desse propósito, nós desenhamos uma série de serviços a serem oferecidos, prioritariamente para as empresas, né? Pensando a empresa como público-alvo da Good Brothers, para que ela pudesse, através da empregabilidade, de melhorias na arquitetura de suas empresas, pudessem, dessa forma, beneficiar Quais 45 serviços milhões de que pessoas. Vocês oferecem? A gente divide em 3 setores, 3 pilares, e é sempre pautado na acessibilidade. A primeira delas é a acessibilidade arquitetônica, toda a parte de mapeamento das estações de trabalho, das rotas acessíveis. Também é possível fazer um mapeamento dos equipamentos urbanos públicos, né, praças, parques. Um outro aspecto importante é a acessibilidade comunicacional. E aí, dentro de uma empresa, isso faz toda a diferença. A gente falava antes da gravação do desafio que é fazer a comunicação de uma pessoa surda, cega e um ouvinte, por exemplo, né? Exatamente. Então, existem meios para isso, não é um trabalho, não é uma questão complexa, basta ter vontade e atitude por parte dos gestores e das empresas, e disponibilizar intérprete de Libras, leitores de tela, materiais impressos em braille. Então, toda essa parte de materiais que vão assessorar a relação dentro da empresa entre as pessoas com e sem deficiência, a empresa também se prontifica a atuar. E o terceiro, que é o mais importante, eu sempre deixo para elencar ele como o mais importante, que é a acessibilidade atitudinal, que é como fazer com que as pessoas enxerguem a competência, os talentos, a personalidade da pessoa e não a perna amputada, a cadeira de rodas, a bengala e o aparelho de surdez, né? Que é o mais... complexo, mas é o que me dá mais satisfação. Porque dessa forma você vê o mundo mudar, né? Quando você muda uma pessoa em relação à opinião dela em relação ao outro, você sabe que ali você ganha um aliado, né? Para essa causa. Quantas pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência e elas estão em busca desse mercado de trabalho, dessa oportunidade? Olha, o dado que a gente trabalha é o dado do IBGE, conjugado também com a RAIS, que é uma pesquisa que acontece feita pelo Ministério do Trabalho. Na verdade, não é uma pesquisa, é um levantamento, né? Hoje, a gente tem, de um lado, 30 milhões de pessoas com deficiência em idade ativa, idade para produzir e trabalhar, e, de outro lado, você tem um dado do RAIS de 2014, que saiu agora recentemente, falando que existem apenas 381 mil pessoas trabalhando formalmente, né, como CLT, com carteira assinada. Então, você vê a lacuna imensa que existe entre os dois números. Se você transformar isso em percentual, é 1,2% das pessoas que poderiam estar empregadas, trabalhando, gerando uma renda para a sua família, tendo um lazer bacana, viajando, tendo uma assistência médica de qualidade, e que, infelizmente, hoje ainda não é possível, em função dessa disparidade do jeito de pensar. Eu coloco muito em cima dessa questão do preconceito e do pré-julgamento. As pessoas veem alguém de cadeira de rodas, ou alguém cego, e falam, essa pessoa não é capaz de produzir. Né? Mal ela sabe que, às vezes, é 1000 vezes mais capaz do que ela própria. Com certeza. Né? É a forma de julgar, de não conhecer e querer achar que sabe. Exato. A lei de cotas ajudou muito. A lei de cotas já existe há 25 anos no Brasil. Não sei se você sabia. Sim. Né? Mas é graças à lei de cotas que essas 381 mil pessoas estão empregadas. Eu imagino que se não houvesse... Se não tivesse... Né, ia ser muito pior. Mas a lei de cotas não é suficiente. Né? A gente precisa ainda trabalhar o aspecto atitudinal para que a lei de cotas, junto com a pessoa, pensando positivamente, possa mudar
essa realidade. Mas com essa lei de cotas, muitas empresas, elas contratam pessoas com deficiência, porque são obrigadas, né? Só que deixam as pessoas trabalharem em casa, porque elas não têm condições, acessibilidade dentro da empresa de trazer aquela pessoa com deficiência para trabalhar junto com seus outros funcionários. Exato, isso é uma realidade, infelizmente. Vergonhosa. E assim, é vergonhosa dos dois lados, porque a pessoa com deficiência também não pode se sujeitar a esse status, né, de vou receber meu salário. Mas às vezes precisa, né? Precisa tanto e ninguém contrata, não pode trabalhar, ela fala, o que vai me restar? É fingir, né? Trabalhar em casa, fingir que estou trabalhando, né? Às vezes, porque ela precisa de uma renda para manter a família. Às vezes sim. Agora, a empresa poderia pensar em como atuar na acessibilidade da arquitetura, do mobiliário, das ferramentas de comunicação, para realmente fazer com que essa pessoa possa... Isso é uma lei, não é? Acessibilidade, ela tem uma série de leis que regem, mas, no meu ponto de vista, a acessibilidade está muito vinculada a um direito humano. Então, eu acho que os donos, os empresários deveriam de fazer essa acessibilidade, né? Com certeza. Quem gostaria de ser privado do direito de ir e vir, né? Ninguém. Então, eu parto daí. Se a pessoa tem o direito de ir e vir, ela pode ir para onde ela quiser. Se ela quiser sair de casa para trabalhar, ótimo. Se ela quiser ficar em casa, enfim, fazer uma atividade de lazer, a pessoa tem que decidir. Não é os outros que têm que decidem por ela, né? E hoje existem N recursos para que a acessibilidade apareça. Quando você tem um prédio super acessibilizado, com rampas funcionando, elevadores, uma outra coisa que eu falo, pessoas que atendam bem, né? Porque às vezes o funcionário está mal-humorado, recebeu pouco treinamento é como se fosse uma barreira, né? Como se fosse um degrau. Quando você tem tudo isso, você não vê a deficiência. Não, né? A deficiência está no olhar das pessoas, eu acho. Exatamente. Né? Porque nós, assim, o que eu falo, pessoas com deficiência, basta elas quererem, elas irem atrás. Exato. Tem vários obstáculos? Tem. Não vamos falar que não tem, porque tem muitos. Só que elas têm que enfrentar esses obstáculos, passar por cima e mostrar que elas são capazes. Porque às vezes o próximo olha e fala, não, ela não é capaz. Tem disso, né? Tem bastante. E o trabalho é realmente ir mudando isso gradativamente. Então, a ideia do vídeo, só resgatando, é colocar isso em debate na sociedade, no formato de um vídeo. E a ideia é que possamos fazer mais um desdobramento dessa história, com mais outros personagens, no formato de vídeo também, para que cada vez mais se fale a respeito. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, que a gente possa ouvir na padaria, dentro de um museu, dentro da empresa, né? Porque... Você não acha que as pessoas com deficiência têm que começar esse movimento, a conversar com o próximo, a falar sobre isso, sobre a sua capacitação, sobre as suas dificuldades? Total. Ela tem que expor. Só que você não vai me responder isso agora. Ele vai me responder para nós logo após os nossos intervalos. Voltamos já.